Oi, pessoal. Aqui é o Vinícius Viegas, diretor de mercado da Beta. A gente está reunido aqui com os anfitriões do AB Talks desse ano, do Beta Summit de Caraguatatuba. Estamos no litoral norte de São Paulo, com a nossa vice-presidente Fernanda Dornelles, a Júlia, nossa diretora de comunicação, Jaime Prado, nosso diretor institucional. E a gente está aqui gravando esse que é o primeiro episódio que vocês vão estar vendo no AB Talks e o último episódio da série que a gente gravou aqui no Beta Summit de Caraguatatuba. Fê, mais um Summit sendo entregue, mais um AB Talks sendo entregue. Conta pra gente o que você ouviu dos entrevistados. Como que foi esse ano? Boa, Banjo. Obrigada a todo mundo que está aqui, né? Acho que vale falar para a nossa audiência que a gente está num aquário, então a gente está no meio do congresso, ele está se encerrando, mas a gente ainda tem muito barulho em volta, aqui do lado tem a nossa criançada, então talvez escape algum barulho. Mas falando das minhas entrevistas, eu escolhi 3 pessoas que eu gosto demais, não só pelas pessoas, mas porque são excelentes profissionais. Camila Bassi, Caminho da Fé e também Rede Brasileira de Trilhas, o Rodrigo Pereira, da Paraty Explorer, e o Ricardo Roitbud, que ele é professor do Senac. Esse ano, mudei um pouco as minhas entrevistas, embora sejam pessoas que eu tenho muita proximidade também. Eu não falei muito no tom de amizade, eu quis trazer mais algumas coisas de mercado, mas todas elas voltadas para o marketing. Então, a gente debateu algumas questões de marketing dentro dos negócios deles, né? A Cami, a gente falou sobre a questão da sinalização, como que a gente transforma em marca e marketing. Com o Rodrigo, eu já trouxe um pouquinho da questão do negócio como canoa e como que isso foi embalado para ser um produto e como foi a mercado. E o Ricardo, a gente trouxe muito a questão de voltado para o consumidor, então qual é a responsabilidade do consumidor, do turista, dentro da compra dos produtos, dos serviços turísticos, né? E, claro, a gente fala também sobre a importância de uma comunicação, a gente trouxe questões de influenciadores, de como pode as selfies influenciar atitudes. Então, eu trouxe mais um lado de marketing, foi um papo incrível com todos eles. Muito bom. E você, Jaime, quem que você entrevistou esse ano? Bem. Olá, betanos, meus amigos, queridos membros da diretoria. Estamos aí esse ano, fizemos 21 anos da Beta, estamos aqui no 22º congresso nosso. Esse ano foi minha estreia, né, no Beta Talks, e realmente tive muitas surpresas nos meus entrevistados, né? O primeiro entrevistado foi o prefeito da cidade, o senhor Matheus Silva, onde nós agradecemos a ele toda a receptividade, toda a atenção e o patrocínio que a cidade nos deu. E aí ele também já falou alguns projetos que eles têm para o turismo aqui para a região, mas aí eu deixo para que vocês vejam a seguir. Também tivemos a conversa com o Dr. Leonardo Volpato, que é experiente advogado, assessorando em Brasília várias grandes associações dos players do turismo, né? Onde ele trouxe para nós algumas dicas de como nós podemos interferir de forma positiva junto ao Congresso Nacional, junto aos governos de estados e prefeituras, né? De forma a melhorar esses normativos que são concebidos aí pelos nossos legisladores. E finalmente entrevistamos tanto Bruno Wendel e o Ítalo Mendes, né? Bruno, como sempre, trazendo boas notícias do Mato Grosso do Sul, né? Fizemos aqui um relato do que tem sido feito no Mato Grosso do Sul e também projetos para o futuro. E com Ítalo, secretário de Turismo lá de Gramogol, hoje estando como presidente da Ansed-Tour, ele nos trouxe aqui várias propostas junto com a Beta, nós difundimos mais ainda o nosso turismo de qualidade, seguro, junto às prefeituras. E tivemos aí uma novidade que vocês vão ver também nos nossos vídeos, a criação de um grupo de trabalho, né, com diversas associações, para que nós podemos chegar mais juntos ao poder local. Então, para mim, Vini, Banjo, que milita há muito tempo junto à administração pública, para mim foi uma grata surpresa. Para mim foi a melhor surpresa que eu tive aqui, onde nós podemos congregar várias entidades que vão trabalhar em conjunto com o que nós da Beta tanto propagamos. Então isso eu
dou esse spoiler, mas vocês assistam aí que vocês vão achar interessante. Muito bom. Estreia do Jaime no Abetalks, né? Isso. Deve ter isso sido aí. incrível. Incrível e desafiante. Muito bom. E você, Júlio? Sua estreia também. Conta pra gente como é que foi. Saudações, Banjo, saudações, pessoal. Minha estreia no Abetalks, minha estreia também na diretoria aqui, primeiro Abeta Summit, na diretoria direta aqui do Litoral Norte. Eu entrevistei a Letícia e o Denis do projeto Entre Parques. Meu foco foi, com os meus entrevistados, foi a gente ter alguns insights sobre produto. A Letícia e o Denis, eles fizeram uma jornada à época pelos 75 parques naturais brasileiros. Por 3 anos e meio, eles compartilham um pouco sobre isso. Adiante, a gente conversa um pouco também sobre educação ambiental e a importância da gente aplicar a educação ambiental nos negócios que a gente tem, né? Aplicando nos parques também, tanto estaduais, nacionais. E a gente também fala um pouco sobre poluição luminosa. O astroturismo, ele é uma tendência de mercado já há uns 2, 3 anos. A gente tem um oceano aí de possibilidades e a gente conversa um pouco sobre isso, né? Linkando também um pouco sobre o mercado e os projetos que eles tiveram também, as ações que eles tiveram. Teve vários desdobramentos, assistam porque vale muito a pena, foi uma conversa muito rica. O segundo podcast foi com a doutora Liz Leão, que, meu Deus, é um monstro, assim, fiquei mais fã ainda dela, era uma conversa, um papo que eu queria muito bater. A doutora Liz, ela é pesquisadora do Centro de Ensino e Pesquisa do Albert Einstein, em São Paulo, ela é fotógrafa da vida selvagem. Ela tem um trabalho muito consistente, é referência na América do Sul, na América Latina e até em nível mundial sobre bem-estar na natureza, saúde, e a gente falou um pouco de experiências sensoriais também. Um ponto que ela traz muito importante é a diferença entre contato com a natureza e conexão com a natureza. Vale a pena assistir, porque no podcast ela explica melhor sobre isso. Traz também alguns pontos, algumas observações sobre o banho de floresta, né? E como a gente é interessante lidar com isso no Brasil. Então a gente tem alguns insights também para aplicar nos nossos negócios, principalmente quando eles envolvem os parques naturais, né? Então vale muito a pena. Foram dois podcasts muito ricos, muito legais. Muito bom. O pessoal do Entre Parques se aproximou da Beta também recentemente, né? Então também é o primeiro summit deles com a gente. Sim. Tô curioso para assistir. E tem um quinto anfitrião, né? Que deu uma perdida na gente, né? O Luizão, que vocês tanto conhecem. Ele também foi um dos anfitriões, mas não está podendo estar aqui agora porque ele está lá na cerimônia de encerramento, finalizando ali os ajustes que a gente está terminando mais uma Beta Summit. Mas o Luizão, ele entrevistou o Daniel Silva, da Fundação Florestal, entrevistou o Patrick Pina, especialista em cetáceos, com um papo sobre baleias. Acho que ele acabou se tornando, acho que, um papo fluido, né? Porque o Luizão sempre falou que ele nada como uma baleia, né? Se movimenta como uma baleia, dentro da água, claro. Ele sempre fez essa brincadeira e quando a gente viaja, enfim, toma algum banho. Sim. E a Raquel Vettori, da SP Tours, do Polo de Ecoturismo de Parelheiros, que recebeu uma Beta Conecta, acredito que há 2 anos atrás. Eu não lembro exatamente a data, mas eu sei que eu estava no Conecta. Eu estava lá. Também, né, Jaime? Eu estava lá em Parelheiros. Sim, e foi um dos mais cheios naquela temporada. Isso. Legal. E eu fui também um dos entrevistados, né? Falta Então, você. eu tive a oportunidade de conversar com a Jaqueline Gil, que trouxe toda a visão dela com relação a essa questão climática que a gente está vivendo no país, a visão dela sobre a COP30, os desafios, as leis que provavelmente virão após a COP30 e que as operadoras, agências e destinos vão precisar se adequar. Então é um papo de vanguarda, assim, né, para a gente poder também preparar nosso negócio, nosso território. Foi muito legal a conversa com ela. E conversei com o Fernando da Curtulo, que é o parceiro mais antigo da Beta, né? O Fernando tá com a Beta desde o início da sua origem. E foi um papo bem emocionante, porque ele trouxe a visão da vida dele, o propósito de carreira, essa questão de produzir no Brasil, usar mão de obra brasileira, material brasileiro, como que ele vê essa concorrência com as marcas de fora que produzem na Ásia, né? Então, é um papo que tem tudo a ver com os abetanos, porque ele é um abetano
e a forma como ele gera o negócio dele é muito parecida com como a gente entende que tem que ser feito no turismo brasileiro. Então, foi 2 papos muito, muito legais, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. E eu queria saber da Fê, assim, Fê, a gente está encerrando mais uma Beta Summit no litoral de São Paulo novamente, a gente esteve aqui em Ilhabela em 2019. E o que a gente leva aqui de Caraguatatuba? O que você, Fernanda Dornelles, no seu primeiro summit como vice-presidente, está levando para Floripa? Olha, é sempre difícil falar nesse momento, né? Confesso que, assim, na hora de se despedir do summit, já começa a dar um sentimento de nostalgia, quero mais, quero voltar no que vem, né? Mas, como sempre, excelentes conexões, muitos bons papos, até o pessoal que eu trouxe aqui, né, para conversar, falar, eles são de diferentes atuações do setor, mas todos falam da Beta e da importância da Beta para os seus negócios ou para o seu desenvolvimento profissional, né? Então, é muito bom quando a gente sai com o sentimento de que estamos fazendo um bom trabalho. Mas acho que Caraguá trouxe um tempero diferente, que foi, eu estava muito ansiosa para fazer o passeio, a visita técnica em Alcatrazes, que a gente ia fazer um passeio de snorkel. Só que a gente é da natureza, então a natureza disse não, nós demos um passo para trás, respeitamos o não ir, né? Não colocar ninguém em risco, e a gente foi fazer um outro passeio que foi muito surpreendente, fiz a Rota da Flora, a gente teve a oportunidade de se conectar com as pessoas por trás dos profissionais, então certamente eu saio de Caraguá renovada, pelas energias renovadas, pelos diálogos renovados, mas também cheio de novas oportunidades para o ano que vem a seguir. E você, Jaime? Bem, eu poderia falar 2 momentos. O primeiro, nós fizemos aí, como você falou, da natureza, a natureza nos ajudou. Então, nós fizemos uma atividade de turismo de base comunitária, né, onde nós verificamos os caiçaras aqui, como eles convivem, eles vivem, né, toda uma história, desde os avós, bisavós, passado por todas as gerações. Então, esse foi muito interessante na parte social, na parte histórica, cultural do turismo, né? E na questão nossa mesmo, eu entendo que nós estamos cada vez mais conseguindo aqueles nossos objetivos de uma profissionalização, né? De uma qualificação dos nossos associados e de quem vem ao Beta Summit. Até porque não só associados vêm ao Beta Summit, né? Vêm interessados, vêm novatos, como eu fui na primeira vez que eu vim no Beta Summit em 2014, fui como observador, né? E eu consegui captar aqui uma tendência, não digo ainda que isso já está formado, mas uma tendência, Banjo, de buscar muito mais uma profissionalização, uma busca de como se regularizar, a busca de como buscar recursos. As nossas palestras que nós tivemos aí sobre onde buscar recursos federais, como tirar empréstimos, falar também sobre como a questão da legalização. Então, eu entendo que eu levo daqui um sentimento de nós estamos conseguindo chegar lá onde nós estamos querendo. E você, Júlia? Nossa, muitas emoções. Do lado de dentro, né, o desafio de trabalhar na diretoria e organizar um evento do porte do Summit, que é feito a muitas mãos. É uma logística muito grande, desafios, fornecedores, conexões, definição dos palestrantes, toda a comunicação. Então, assim, é uma equipe muito robusta para organizar o evento, né? Então, assim, são muitos desafios e muitos aprendizados também. Em termos do evento, muito feliz pelo impacto que a gente gerou, pelas conexões que foram geradas também. A experiência que eu fiz foi na Rota dos Tropeiros, que é uma das trilhas mais históricas do Brasil, né, de 1802. Então, a gente viu o dia amanhecer, foi um dia de muita conexão também. A gente se conectou ainda mais com o destino, conheceu a história da região, da cultura caiçara. Foi muito legal também. Legal também falar que o Beta Summit desse ano trouxe novidades, como o encontro de negócios, né, que conectou compradores e fornecedores. Isso também foi muito bacana. A gente está com a Betinha também, com as crianças se divertindo.
as famílias assistindo os painéis, enfim, as crianças lá. Então, também foi muito legal. E a sensação é de dever cumprido, né? Os desafios, os aprendizados, as conexões. Estou muito feliz, uma honra estar com vocês, estar aprendendo com vocês. E é isso, dever cumprido. Dever cumprido, gente. Parabéns pra gente. Pra gente. Vamos agora fazer um brinde final. Não, mas espera, e você? E você? O que você leva? É. Ah, putz. Eu não fiz experiência nenhuma, porque eu tive que cuidar de uma neném de 1 ano e 2 meses Exatamente. e de um menino de 5. Mas depois de alguns anos, né, como presidente, vice, estar vivendo um summit como diretor de mercado foi quase que uma volta no tempo, assim. É bom ser diretor, é bom estar envolvido, mas é bom também curtir um summit como congressista. Eu acho que eu pude vivenciar um pouco isso, né? Caraguatatuba é uma cidade que me pega, porque eu frequento o litoral de São Paulo desde a minha adolescência. Eu sou do Rio de Janeiro, então é natural pra gente, para mim sempre foi natural vir para cá, ir até Ilhabela, São Sebastião, enfim, era um roteiro que eu faço desde de jovem. E agora profissionalmente poder estar aqui, conhecer as pessoas daqui, poder pensar em produtos pro litoral norte de São Paulo, para minha empresa, para oferecer para turistas estrangeiros que visitam o Brasil, estão procurando turismo de natureza. Então foi super importante também como empresário, né, do setor. E muito feliz pelo conteúdo pelas fontes que eu bebi, né? Porque teve muita gente capacitada, muita gente técnica, muita gente de peso palestrando. Vocês com certeza vão poder assistir o evento todo no YouTube, né? No palco principal, está sendo transmitido ao vivo, como os últimos foram. Então, ao longo do ano a gente vai fazer os cortes das temáticas, separar as palestras, mas o conteúdo já está no ar. Assim, quem quiser participar do Summit agora, Exatamente. consegue. Né? Eu levo isso, assim, a oportunidade de viver um Summit diferente, um Summit com os meus filhos, com a minha família, encontrar meus amigos, meus diretores antigos, meus novos diretores. Estou muito feliz por estar aqui, por ter conseguido participar, né? Talvez não intensamente, mas com certeza me sinto pertencido ao que foi entregue. Boa. Bom, É isso? É isso. acho que é isso. A gente precisa agora ir para a cerimônia de encerramento. Exatamente. Vamos fazer um brinde, agradecer a Quissima aqui pelo apoio, Brinde patrocínio. a água, né? Lembrar o povo que é água, hein? E aos isso outros aí. e aos demais patrocinadores da Beta Summit, muito obrigado. Muito a gente se obrigada. vê no AB Talks e ano que vem no próximo Beta Summit. É isso aí. Ok. Até a Bye bye próxima. vocês. Até a mais. próxima. Até.